hoje é dia de descobrir qual o melhor gimbal baratinho com o melhor custo-benefício. Se é o Aocean Smart X-E ou o Aocean Smart X Pro. E pra gente descobrir qual que tem o melhor custo-benefício, é óbvio que a gente vai ter que fazer uma análise completa e também comparar esses dois gimbals. Porque aqui, cara, a gente tem uma ótima concorrência, já que os dois são da mesma marca e se você acompanha o canal, você sabe que a Aocean sabe fazer um gimbal baratinho. Não é à toa que o Aocean Smart X-E é simplesmente um dos mais vendidos desse ano. E se você quiser conhecer mais sobre ele, a gente já fez um vídeo de análise completa aqui e lá a gente ensina tudo, como controlar, todas as funcionalidades. Então eu recomendo que você assista o vídeo. E a gente também tem um vídeo de análise completa do Aocean Smart X Pro, que é o novo gimbal da Aocean e vem com algumas melhorias. Só que como todo produto novo, né, tem um precinho um pouco mais salgado. Então chega de enrolação e agora bora descobrir qual que é o melhor gimbal custo-benefício. Mas antes disso, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater essa meta de 100 mil inscritos. Porque assim que a gente bater essa meta, um de vocês vai ganhar uma super caixa misteriosa com mais de 100 produtos. E agora, bora pro vídeo. Nunca mais utilize ativadores do Windows. Você não tem noção do perigo que você está correndo. Sempre que você utiliza um ativador, automaticamente você deixa a sua máquina vulnerável, consequentemente expondo as suas contas e os seus dados a pessoas mal intencionadas. E é por isso que você deve comprar o seu Windows original pagando bem baratinho lá na GVG Mall. Aqui você encontra chaves de ativação para qualquer versão do Windows por um preço muito acessível. E para ficar melhor, se você utilizar o cupom GVGBR, você vai ter 25% de desconto. E após a compra, basta copiar a chave de ativação, ativar o seu Windows e pronto! Agora você tem um Windows original e sem colocar o seu computador e os seus dados em risco. Então bora começar essa análise pela construção. Então do lado esquerdo nós temos o Aocean Smart X-E e aqui do lado direito nós temos o Aocean Smart X Pro. Dá pra ver que eles são muito parecidos, né? Inclusive utilizam o mesmo tripé, que é muito bom, por sinal, e também os dois são compatíveis com aquelas roscas para você utilizar qualquer tipo de tripé, beleza? Então, se você quiser usar um tripé profissional, ou caso você tenha algum apoio aí que você ache melhor do que esse tripézinho, aí você pode colocar aqui através dessa rosquinha, beleza? Aqui na parte lateral, a gente tem apenas a porta de carregamento, que é USB tipo C, e aqui na parte traseira a gente já começa a ver uma diferença, né? Já que no Smart X-E, isso aqui é uma parte inteiriça e não tem como você abrir essa parte traseira. Já aqui no Aocean Smart X Pro, você vê que tem uma ranhura aqui, né? Para você conseguir arrancar essa tampinha. E atrás dessa tampinha, a gente tem uma bateria removível, ou seja, você pode utilizar várias baterias. Então, quando essa aqui estiver baixa, em vez de você esperar o gimbal carregar, você pode simplesmente andar com várias baterias. Então, você vai tirar essa aqui e o padrão dela é aquela 18650/320. Então, é uma bateria normal aí, né, que você encontra facilmente. E aí você pode colocar aqui dentro e depois fechar. Ou seja, se você pensa em trabalhar com gimbal, isso aqui pode ser perfeito, porque aí você não vai ficar sem bateria, né? Até porque se você tiver com um gimbal normal, carrega via USB tipo C, caso a bateria esteja baixa, você vai ter que esperar o carregamento. Então, nesse caso, o Aocean Smart X Pro ele sai na frente, né? Até porque ele é um Pro, né? Ele é feito para os profissionais. Mas voltando aqui para o nosso gimbal, na parte da frente a gente tem os joysticks, que é o mesmo para os dois, que além de poder controlar a posição do celular, você também tem um botão, ou seja, você troca os modos através do clique nesse joystick. Na parte de baixo a gente tem um botão de on-off, também tem um botão de gravar, que também serve para você virar na horizontal ou vertical. Só que aqui a gente percebe uma diferença, né? Já que no Aocean Smart X-E a gente tem apenas algumas bolinhas que mostram qual modo que tá. Já aqui no Aocean Smart X Pro a gente tem uma telinha, então essa telinha mostra todas as informações, bem parecido com o DJI Osmo Mobile 6. Na parte lateral esquerda a gente tem os mesmos comandos, que é o zoom através dessa chavezinha e o controle de foco através dessa rodelinha. Na parte dos motores nós temos exatamente os mesmos motores, então em questão de estabilização a gente vai ter basicamente a mesma coisa, né? E também na questão de dobradiça, no caso essa aqui, né, para você deixar ele mais compacto, também é a mesma dobradiça, com aquele sistema de travas automáticas, né? Você não precisa apertar, como acontece lá nos gimbals da Axen, beleza? Só que aqui na parte de colocar o celular, a gente já percebe
percebe uma diferença, porque na parte traseira do Aocean Smart X e a gente tem apenas uma circunferência aqui pintada na cor prata. Já aqui a gente tem uma iluminação, ou seja, agora a gente tem uma iluminação no próprio corpo do gimbal, né? Já que na versão passada, que é o Smart X e a gente tinha apenas esses ímãs que você poderia acoplar luzinhas, como no caso essa aqui que vem no kit, quando você compra o kit completo, né? Ou você pode comprar separadamente, que basta você colocar aqui e pronto, tá vendo? Só que no caso do Aocean Smart X Pro, além de ter essa luz no corpo, você também continua podendo colocar essa iluminação sobre essa lente, né? O que é sensacional, porque às vezes você quer uma iluminação na parte traseira, quando você está filmando assim, mas quando você quer iluminar o seu próprio rosto, basta virar essa iluminação, tá vendo? Então esse é um ponto muito positivo do Aocean Smart X Pro. E outra diferença muito importante está bem aqui, já que esse gimbal, que é o Aocean Smart X Pro, ele tem possibilidade de carregamento sem fio. Ou seja, caso você tenha um celular compatível com carregamento sem fio, você pode simplesmente carregar ele utilizando o gimbal. Cara, isso é muito legal, até porque eu tenho aqui basicamente os melhores gimbals para celular e nenhum deles possui essa opção. Então, por exemplo, esse DJI Osmo Mobile 6, ele custa mais de R$1.000 e não possui essa característica, né, de conseguir carregar o celular. Nem esse aqui, que é um Feiltech Scorp 2 Mini. Então a gente está falando aqui de gimbals que custam mais de R$1.000 e que não possui essa funcionalidade. Já esse aqui, que é o Aocean Smart X Pro, que custa ali na faixa dos R$300, R$350, possui essa funcionalidade. Então, assim, meus parabéns para a Aocean. Então, basicamente, são essas as diferenças entre esses dois gimbals. E agora chegou aquela hora de colocar os dois gimbals para trabalhar, para eu mostrar para vocês se existe ou não diferença entre eles. No Smart XE, eu vou colocar um Galaxy S24 Ultra e aqui no Aocean Smart X Pro, eu vou colocar um iPhone 15 Pro Max. Então, a gente tem um bom desafio aqui, né? Já que a gente está falando de aparelhos que são muito pesados. E também são aparelhos muito grandes, né? Normalmente, eles dão uma trabalhadinha aí, dão uma suada no gimbal para poder estabilizar. Os dois já estão prontos para uso, então essa é a principal vantagem desses gimbals mais de entrada, né? É que eles sempre estão prontos para uso. Então você ligou, já pode começar a gravar. Então dá para ver que como os motores são basicamente os mesmos, a fluidez é exatamente a mesma. Então você basicamente não vai ter diferença, né? Nem dos modos, nem da estabilização e muito menos das funções que você tem lá no aplicativo. Então, basicamente a gente tem os mesmos controles aqui e dá para ver que eles seguem basicamente a mesma velocidade, né? Então se eu virar aqui, dá para ver que os gimbals estabilizam de uma forma muito, mas muito suave. E é por isso que eu gosto desses gimbals, né? E como eu falei para vocês, aqui na parte da frente a gente tem os botões mostrando os modos. Então no caso do Smart XE, para trocar de modo, basta apertar aqui esse botão do meio e aí você consegue alternar entre todos os modos. E a mesma coisa acontece aqui. Então basta você apertar aqui, você consegue alternar em todos os modos. Caso você queira trocar da posição horizontal para vertical, basta apertar o botão de gravar por 2 vezes e aí o gimbal vai girar automaticamente. E aí se você quiser voltar para a posição horizontal, basta apertar 2 vezes e o gimbal volta. Então, bem fácil de manusear, não tem nenhum segredo e é o mesmo comando para os dois gimbals. Já estou abrindo o aplicativo aqui nos dois aparelhos, já fiz a sincronização e a partir de agora a gente consegue usar todas as funcionalidades do aplicativo aqui do gimbal, né? Então dá para ver que é basicamente a mesma interface, mesmo sendo Android e o outro iOS, dá para ver que eles usaram a mesma coisa. E é por isso que eu gosto também, né? Porque tem aplicativos que são totalmente diferentes para cada sistema operacional. Então, se você não conhece, essa aqui é a interface. Aqui você consegue mudar a resolução ou a taxa de quadros, lembrando que você só consegue 60 fps na câmera traseira, beleza? Se você girar para a câmera frontal, você vai conseguir apenas 30 fps. E isso independente da capacidade do seu aparelho, beleza? Essa é uma limitação do próprio aplicativo. Aqui do lado direito a gente tem acesso a todos os modos de vídeo, de foto, panorama e também aqueles modos pré-definidos, né? Que a gente já mostrou lá no outro vídeo. Mas o que interessa pra gente por enquanto é o modo de rastreamento facial. E cara, esse aqui é o mais legal de todos, já que a maioria dos gimbals não tem essa possibilidade, né? Deixa eu colocar aqui pra gente
gente fazer aquele rastreamento facial. Lembrando que esse rastreamento é muito efetivo, você não precisa fazer nenhum tipo de configuração. A partir do momento que ele identificar que você quer que comece o rastreamento, aí ele já vai fazer automaticamente, beleza? Então, como eu falei para vocês, dá para ver, né, que aqui tem uma mãozinha amarela bem aqui, ó, que quer dizer que os gestos estão ligados. Inclusive, eu vou ensinar para vocês como que utiliza esses gestos agora. Para você fazer o rastreamento facial, basta fazer essa posição, tá vendo? Dá para ver que se eu for para qualquer lado, eles vão me seguir, tá vendo? De um lado, pro outro, para cima, para baixo. Inclusive esse aqui tá começando a gravar, porque eu fiz outro gesto, né, que é a palma da mão aberta. Então, a partir do momento que você faz isso, ele começa um countdown para poder gravar ou tirar foto. Então, é bem interessante. Inclusive, lá no vídeo de análise completa desses dois gimbals, a gente mostra todos esses gestos, né, como que você utiliza. Então, é bem legal. E aí, se você não quiser mais que o gimbal fique te seguindo, basta você fazer novamente esse gesto, aí ele vai parar com o traqueamento. Deixa eu colocar aqui na câmera frontal para tentar mostrar para vocês as outras funcionalidades dos gestos. Duplo joinha é para virar a câmera da horizontal para vertical. Virou. Agora, se eu fizer de novo, é para ele reconhecer e voltar para horizontal. Perfeito, funcionou. Agora ele conseguiu, né, através da iluminação, reconhecer minha mão. Outra coisa bacana é o duplo L. Se você fizer um duplo L, você consegue desativar os gestos, né? Então dá pra ver que a partir de agora a mãozinha ficou vermelha, né? Aqui no cantinho, aqui ó, tá vermelhinho aqui, tá vermelhinho aqui. Quer dizer que se você fizer qualquer gesto, ele não vai reconhecer mais, beleza? E se você quiser ativar, é só fazer um duplo L novamente. Então assim, na questão do aplicativo, eu passei bem rápido, né? E na questão dos gestos também, mas é basicamente isso. A gente tem as mesmas funcionalidades. Ou seja, você não precisa pagar R$100 a mais para ter todas essas funcionalidades, já que no gimbal mais barato você já consegue fazer basicamente tudo. Mas é óbvio, né, que como eu falei para vocês, aqui a gente tem algumas funcionalidades que são, assim, profissionais, né? Afinal, ele chama Smart X Pro. Então, no caso, a gente já falou da bateria removível, mas também tem essa iluminação. Para você ligar ela, basta apertar esse botão de on-off. Então, cada vez que você apertar, ele vai ligar um nível da luz. Então a gente tem um nível, 2 níveis, 3 níveis e desligado. Então você pode alternar entre esse nível, né, dependendo da luminosidade que você quer. E como eu falei para vocês, você também pode complementar essa iluminação com essa luzinha que você compra separadamente, beleza? Então você consegue uma tripla iluminação, já que você tem essa aqui do gimbal e também o flash do seu celular. Mas a última funcionalidade, que para mim é a mais legal, que eu já falei para vocês, é o carregamento sem fio. E para ativar ele é muito fácil. Só que aqui eu vou te dar uma dica. Assim, dependendo da capinha do seu celular, pode acontecer de não funcionar. Como, por exemplo, é o do iPhone 15 Pro Max, né? A gente tem aqui um problema de ser uma capinha muito grossa. No Galaxy S24 Ultra funciona tranquilamente, então você consegue ali usar mesmo com essa capinha, mas aqui no iPhone 15 Pro Max, você vai ver que mesmo que eu ative aqui, ó, eu vou apertar segurar, apareceu aqui que o carregamento está ativo, só que o iPhone não está carregando. Olha aqui para você ver, a bateria não está sendo carregada. Então quer dizer que a capinha está atrapalhando, né? Até porque se eu desligar aqui e remover a capinha, e agora ligar novamente o nosso gimbal, você vai ver que mesmo se eu nem ligar o celular e apertar aqui para poder ligar o carregamento, né? Aperta e segura e já começou a carregar, tá vendo? Então caso você tenha um iPhone 15 Pro Max com a capinha muito grossa, ou qualquer outro aparelho, né, que tem uma capinha mais grossa, que atrapalha a parte do carregamento por indução, aí você vai ter que tirar o seu celular da capinha, beleza? Ele vai ficar exatamente desse jeito. Só que se você veio nesse vídeo, provavelmente você quer ver o teste efetivo desses gimbals, né? Então se liga só nessas imagens feitas pelo Aoshua Smart XE. Dá pra ver que mesmo o terreno sendo muito, mas muito difícil, a imagem fica 100% estabilizada. E a mesma coisa acontece com a Aoshua Smart X Pro. Então mesmo no terreno bem complicado, a gente conseguiu fazer essa imagem cinematográfica sem nenhum tipo de tremido. E é justamente isso que a gente quer, né, quando compra um gimbal. Então, cara, na moral, assim, em questão de desempenho, eu confesso que eles realmente são bem parecidos, né? Então, para saber qual gimbal atende melhor a sua necessidade, você vai ter que pensar o seguinte: será que uma bateria removível, mais uma iluminação no corpo, mais um carregamento sem fio faz diferença no meu uso? E aí, se a sua resposta for positiva, então você precisa comprar o Aoshua Smart X Pro, porque é basicamente o único que apresenta todo esse desempenho, né?
né? Mas se isso não faz diferença para você e você quer apenas uma estabilização, um bom aplicativo, um rastreamento facial, aí, cara, o Aocean Smart XE continua sendo o melhor custo-benefício da atualidade, porque mesmo fora de períodos promocionais, você consegue encontrar ele abaixo de $50. Mas lembrando, né, que eu recomendo que você compre esses dois gimbals em períodos promocionais, porque além de estar no valor muito bacana, normalmente você pode usar cupons, o que deixa o valor melhor ainda, né? Inclusive, a gente vai deixar os links aqui na descrição com os melhores preços e também os melhores vendedores, que é justamente o que a gente compra, né? E se tiver rolando algum evento, a gente também vai colocar todos os cupons aqui na descrição. Mas agora eu quero saber de você, qual desses dois gimbals você escolheria, né? Você iria de Aocean Smart XE, que é o melhor custo-benefício, o mais baratinho, ou você gastaria quase R$100 a mais para ter o Aocean Smart X Pro? E também já aproveita e deixa aí nos comentários qual desses dois gimbals que você quer ganhar. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida sobre alguns desses gimbals, ou caso você tenha uma sugestão de gimbal para a gente poder comprar e testar com esses aqui, pode deixar aqui nos comentários, porque esse aqui é um dos produtos que a gente mais testa aqui no canal, né? Então, por exemplo, a gente tem esses dois aqui, mas a gente tem também mais esses dois, tem mais uns 2 ou 3 guardados. A gente também tem gimbals profissionais, como esse aqui, o Scorpio Mini 2 que a gente mostrou. A gente também tem o Scorpio 2. Então, cara, de gimbal a gente entende, viu? E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários que a gente vai te responder. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tchau!